É bom louvar o Senhor pela manhã. Bem-vindos a mais uma Manhã com Deus. Uma mensagem para si, o louvor também aqui da nossa igreja, que o grupo de louvor tem preparado. Certamente será um tempo de celebração tremendo na presença de Deus. Amém? Fique connosco e logo mais uma mensagem sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Um aspecto muito importante, a preocupação de Jesus com o povo, a preocupação de Jesus com cada um de nós. Fique até o fim. Gloria
o nome que é sobre todo o nome. Quando Jesus estava chegando a Jerusalém, naquele domingo chamado de Ramos, todo o povo, primeiro dia da semana, lembrando esse pormenor, amém? Depois do sábado, o povo saiu para a rua e então o povo clamava: Hosanas, Hosanas, aquele que vem em nome do Senhor. Amém? Já ouvimos a leitura nesta tarde da palavra do Senhor em João, no capítulo 12, deste mesmo texto. Há um texto sinótico lá em Lucas 19. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas 19. Amém? E o título da minha mensagem nesta tarde é este: Jesus chorou. Amém? Não vamos ler todo o texto para remir o nosso tempo, mas lembrar exatamente que neste dia, lá em Jerusalém, há cerca de 2000 anos atrás, aconteceram coisas tremendas. Amém? Diz que no verso 28, Lucas 19, verso 28, diz que Jesus estava subindo e dirigindo-se para Jerusalém. Amém? Jesus estava se dirigindo, na verdade, porque ele disse: é necessário ir a Jerusalém. Amém? Ele estava passando por Jericó, estava avançando, na verdade, fazendo os seus milagres, levando a palavra do Senhor, e ele agora estava, na verdade, subindo, porque Jerusalém, o Monte Sião, fica lá em cima. Ele estava subindo Jericó para Jerusalém, e estava ali naquele dia, na verdade, para se entregar, para se apresentar diante das autoridades, porque ele veio para cumprir. Diz que veio para dar a vida por nós. Amém? Deu o seu Filho, nosso Deus Pai, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Era necessário que ele passasse, na verdade, que ele viesse. Diz que ele veio para buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Amém? Então, no versículo 29, nós lemos o seguinte. Leia comigo Lucas 19, 29. Diz: e aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou, soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que soltais, assim lhe direis: porque o Senhor precisa dele. Amém? Porque o Senhor precisa deles. É estranha esta missão que os seus discípulos receberam. Amém? Certamente que eles se interrogaram, na verdade, desta missão, nada normal, nada conforme, porque todo o tempo em que Jesus, ele percorreu, na verdade, desenvolveu o seu ministério, aqueles 3 anos e meio, sempre vemos, não quer dizer que não tenha acontecido de outra maneira, né? Quando ele e seus pais, na verdade, foram para o Egito, especialmente foram num burrinho, mas sempre vemos Jesus percorrendo lugares de um lado para o outro, sempre a pé ou de barco. Na verdade, nunca vemos Jesus numa cavalgadura, não vemos Jesus num camelo, não vemos Jesus num burro, não vemos Jesus num cavalo. E então Jesus dá-lhes esta incumbência de, na verdade, trazer-lhes um burrinho, né? Um jumentinho. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E mais ainda, os discípulos devem ter ficado de tal maneira interrogados que eles iam buscar um jumentinho. E se aparecesse o dono? Né? E se aparecesse o dono que simplesmente tinha um recado para dar ao dono do animal, dizendo: o Senhor precisa dele. Pensando possivelmente que Jesus já tinha combinado com alguém. Nas suas mentes talvez tenham divagado isto. Mas tudo isto para se cumprir o que 500 anos atrás, antes de Jesus vir a esta terra, o profeta Zacarias, ele tinha, na verdade, escrito, ele tinha recebido do Senhor esta revelação. Zacarias 9:9 diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti junto e Salvador. Amém? Justo e Salvador, pobre, montado sobre um jumentinho, sobre um asninho, filho de jumenta. Amém? Irmão, Jesus, ele diz que, interessante esta descrição de Jesus, que ele viria justo, mas Salvador, pobre.
pobre. E é verdade que ele deixou a sua glória, ele deixou tudo, na verdade, no céu, na verdade, e veio a esta terra, na verdade, nascendo num lugar tão humilde, lá em Belém, lá na verdade, naquele lugar, naquela estrebaria, naquele lugar onde se guardam os animais. Na verdade, a determinada altura, Jesus fala, quando os seus discípulos começam a buscar poder e honrarias, ele diz que ele próprio, na verdade, diz, olhando para ao redor, olhando para os animais, olhando para os pássaros, tinham os seus ninhos, olhando para as raposas e os animais do campo tinham as suas tocas, os seus covis, mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. Verdadeiramente Jesus, na verdade, veio nesta terra, na verdade, com uma missão extremamente maravilhosa. Amém? De buscar e salvar tudo aquilo que se havia perdido. Ele não veio para trazer riquezas materiais, ainda que Ele supra todas as nossas necessidades, mas Ele veio para nos trazer, Ele se fez pobre, para que nós enriquecêssemos no sentido espiritual e prometeu cuidar de cada um de nós a cada dia. Somente devemos confiar no Senhor e buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e assim como a sua justiça. Louvado seja o nome do Senhor. David, ele na verdade, a determinada altura, diz no Salmo 37, já fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo nem a sua descendência a mendigar o seu pão. Na verdade, o Senhor, na verdade, Ele cuida dos seus filhinhos, louvado seja o seu nome. Então, Jesus entra em Jerusalém, Ele vem, na verdade, montado num burrinho, Ele vem montado num asninho, que era exatamente o oposto à prática dos grandes generais romanos, né, que geralmente chegavam às cidades montados em cavalos brancos ou em carruagens cobertas de ouro, mas como já falamos, a missão de Jesus, amém, entre nós foi completamente diferente. Amém? A sua missão e a sua missão ainda hoje, amém, não é conquistar territórios através de guerra e fazer escravos, não. Amém? Mas sim conquistar almas, libertar vidas. Amém? Conquistar almas do reino de Satanás, tirar das trevas, na verdade, do caminho da perdição, tirar, na verdade, do caminho do inferno e trazê-las para o reino do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ainda hoje é a missão de Jesus, é transformar vidas. Ainda esta missão ainda hoje continua. E diz lá João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Dá glória a Deus. Dá glória a Deus pela liberdade que tens em Cristo Jesus. Dá glória a Deus pela salvação que tens em Cristo Jesus. Dá glória a Deus pela, na verdade, esta segurança que temos em sermos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Jesus, ao entrar em Jerusalém, montado neste jumentinho, estava a declarar que ele é o príncipe da paz e não o senhor da guerra. Amém? Este momento foi o início daqueles 8 dias da festa da Páscoa, em que os judeus comemoravam o memorial da libertação dos seus antepassados da escravidão do Egito. Amém? Como é que as pessoas realmente reagiram a esta entrada? Será que eles reconheceram que o seu reino não era deste mundo, mas que o seu reino era um reino espiritual? Ainda é muito interessante pensar que depois da ressurreição de Jesus, ainda os discípulos vêm com esta pergunta: Senhor, é agora que instaurarás, que implantarás o teu reino? E Jesus simplesmente lhes disse: o meu reino já está entre vós. O seu reino já entrou no meu coração. O seu reino, na verdade, ele já entrou no teu coração, e se não entrou, aquela célebre frase do salmista: deixa entrar o Rei da Glória. Abre o teu coração e deixa o Senhor entrar, o seu reino ser implementado na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Durante 3 anos, Jesus tinha estado com os seus discípulos. Na verdade, eles tinham aprendido maravilhosas lições, né? Ele tinha estado em Jerusalém. Amém? Ele tinha estado muitas vezes naqueles lugares e agora ele estava chegando a Jerusalém. Alguns certamente iriam enfrentá-lo com alguma ironia, com alguma troça, né? Imagina os romanos, né? Quando viram aquele líder espiritual entrar montado num burrinho, montado, na verdade, num jumentinho. Eles devem, porque o seu costume romano, nas suas paradas, os seus generais, na verdade, uma grande parada de glória, de honrarias, com os escravos ali, a
atrás e todos seguindo, na verdade, aquele com um cavalo branco, aquela com uma carruagem dourada de ouro. Não, Jesus agora entra, na verdade, de uma forma completamente diferente, porque Ele é o príncipe da paz e não é o Senhor da guerra, ainda que com Ele nós somos mais que vencedores. Amém? É verdade que muitos também o receberam com irritação, principalmente os fariseus e toda a classe clerical, saduceus, né? Os fariseus, os saduceus, os escribas, porque eles tinham inveja de Jesus. Mas louvado seja o nome do Senhor, também muitos o receberam com regozijo. Hosanas, hosanas, aquele que vem em nome do Senhor dos Exércitos. Hosanas ao Rei, hosanas ao Rei. Amém? Muitos também o receberam com alegria. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Certamente entre essa grande multidão que recebeu Jesus com alegria estavam aqueles que foram curados pelo Senhor. Milhares que Ele tinha alimentado. Muitos tinham visto alguns milagres em seus amigos, em seus familiares. Muitos que ouviram falar e ensinar com toda a autoridade diferente dos saduceus, dos fariseus, diferente dos escribas, né, e dos rabis. Né? Muitos talvez que tenham sido transformados como aquela mulher apanhada no ato de adultério, em que o Senhor disse simplesmente: vai e não peques mais. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Certamente todos esses vieram receber Jesus com alegria, mas Jesus sabia, amém, aquilo que estava à sua frente. Aquilo que estava à sua frente naquela semana era uma semana, na verdade, que envolvia sofrimento. Era uma semana que envolvia dor, que envolvia grande agonia. Mas mesmo assim, apesar de tudo, diz no verso 51, que Jesus, Lucas 9, 51 diz que Jesus manifestou o firme, né, propósito de ir a Jerusalém. Amém? Ele não desistiu de nós porque era necessário ele ir a Jerusalém. Era necessário ele dar a sua vida em sacrifício. Era necessário que o justo tomasse o lugar do injusto. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, pouco antes de chegar, a notícia que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, certamente ainda levantou mais pessoas, amém, para verem Jesus, para chegarem diante do Senhor, amém. E eles começam dizendo, verso 38, como eu disse, hosanas ao Rei, bendito o Rei, bendito o que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Amém? Certamente Jesus reconheceu muitos que ali estavam, certamente Bartimeu, que é possivelmente que ele tenha ido de Jericó e subido a Jerusalém, tanto depois de ele ter sido recuperada a sua visão, ele que tinha sido cego, ele que tinha sido mendigo durante muitos anos, mas agora estava, na verdade, servindo o Senhor, louvando o Senhor. Certamente que Zaqueu também podia estar por ali, aquele homem que, na verdade, tinha um peso pesado na sua consciência, na verdade, aquele homem que tinha um alto cargo na sociedade, mas que era tão infeliz. Mas um dia Jesus entrou na sua casa, mas mais do que na sua casa, entrou na sua vida e o transformou. E ele pôde, na verdade, restituir, ele pôde, na verdade, acertar-se também, não somente com Deus, mas também com a sociedade às suas voltas. Aleluia! Talvez alguns leprosos, talvez a própria filha de Jairo, o próprio Jairo e a sua esposa estavam ali para receber Jesus, Lázaro, Maria e também Marta, certamente que ali estavam, porque era pertinho, certamente vinham até na comitiva, porque Jesus vinha de Betânia. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mas todos estes, na verdade, podiam louvar, podiam engrandecer, podiam louvar o nome do Senhor, porque Ele é grande. Amém? Certamente todos em Jerusalém estavam, na verdade, ansiosos, né? Mas também havia aqueles que estavam temerosos, como os próprios soldados, as autoridades romanas, com medo de algum tumulto, os fariseus, os saduceus, na verdade, com inveja do Senhor, sempre preparando artimanhas para o prender e falsamente, e o que veio a acontecer. Mas, de repente, tudo mudou. Leia comigo o verso 41. Lucas 19, 41, de repente tudo mudou. Quando ele se aproximou de Jerusalém, viu a cidade e chorou sobre ela. Quando ele se aproximou de Jerusalém, viu a cidade e chorou sobre ela. E nesse choro, ele faz uma declaração com o seu face cheias, cobertas certamente de lágrimas.
E ali ele diz, para esta cidade e para os seus habitantes, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que à tua paz te pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Pois dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derribarão a ti, a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Os evangelhos mostram duas ocasiões em que Jesus chorou. Há mais uma ocasião que não está nos evangelhos, mas está nas Escrituras, na carta aos Hebreus, no capítulo 5, verso 7, referente ao momento no Getsemane que eu vou ler. Diz assim, este é um texto que muitas vezes não é identificado logo à primeira, mas diz assim, também nos diz assim, também nos diz que o Senhor chorou, diz assim, desculpem-me, pode abrir. Hebreus 5:7. Pensava que tinha aqui o texto. Vou pedir à missionária Paula que venha aqui rapidamente ler este texto que eu não transcrevi. Hebreus 5:7. Depois vamos ver os dois episódios bem conhecidos de todos nós. Mas é Hebreus 5:7. Leia, por favor. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Hebreus 5:7. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Amém, é aqui. Ele com grande clamor e lágrimas. Jesus estava no Getsemane, com grande clamor e lágrimas. Noutra parte, vemos no Evangelho que até o ponto de Jesus transpirar grandes gotas de sangue, tal era a agonia. Ele estava ali, na verdade, intercedendo, ele estava ali pedindo por cada um de nós, mas ali também vemos, a determinada altura, a tentação vem. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele, várias vezes, 2 vezes pelo menos, ele ora e depois, na verdade, ele disse, Pai, não se faça a minha, como homem, vontade, mas a tua vontade. E ele se entregou por cada um de nós. Então vemos a primeira vez em que Jesus chorou, foi junto ao túmulo de seu amigo Lázaro. E vemos aqui o amor também e a humanidade de Jesus para com esta família. Amém? Porque somos humanos. E também devemos chorar com os que chorem, como diz a palavra do Senhor. E nisso até Ele deu-nos o exemplo, louvado seja o nome do Senhor, mais à frente ainda que vindo a ressuscitá-lo. E a segunda vez que vemos Jesus chorar, exatamente neste episódio, ele chora principalmente por causa da dureza do coração dos habitantes de Jerusalém, ou de toda a nação judaica. Esta nação que tinha conhecido o Senhor, esta nação que tinha recebido o Senhor, as sagradas escrituras, a lei por Moisés e depois pelos profetas. Esta nação tão privilegiada, na verdade, no relacionamento com Deus, na palavra de Deus, na mensagem de Deus, em que o Senhor sempre procurou levar o seu povo para si, levar o seu povo, na verdade, a viver, na verdade, no seu propósito. E o seu propósito é que pudessem viver para a sua glória. Mas, infelizmente, vimos o povo endurecer o seu coração e voltar as costas ao Senhor, vivendo de uma forma corrupta, vivendo de uma forma tão leviana, no sentido até religioso, com uma superficialidade, simplesmente vivendo os rituais e aqueles rituais no templo, nas sinagogas, muitas vezes simplesmente rituais semanais ou anuais, conforme a solenidade, mas tão despidas de sentimento, tão despidas, na verdade, de comunhão com Deus, ainda que havia homens fiéis. Vemos uma Ana, vemos um Simeão, vemos um Zacarias, vemos uma Isabel, vemos tantos outros. Mas, no geral, a nação do Senhor, a nação de Israel, tinha endurecido o seu coração. E pior ainda, irmãos, nós podemos ver que eles tinham fechado o seu coração para o Messias. Quando Jesus ele olha e chora e pensa nos tempos recentes,
Momentos, olhando um pouco para trás, ele viu quanto uma nação tinha desperdiçado todas as oportunidades que o Senhor lhes concedeu. Não reconhecendo o tempo da sua visitação, o tempo da sua oportunidade, em que o Emmanuel, o Deus conosco, o Salvador, esteve com eles, no meio deles. É interessante que João diz que apalpou. Amém? As suas mãos apalparam, na verdade, o verbo de Deus, a palavra viva. Amém? Mas graças a Deus por aqueles que aproveitaram essa oportunidade. Mas infelizmente a maior parte do povo estava, na verdade, com o seu coração fechado. Havia uma cegueira espiritual no coração do povo. Irmãos, isto levou o Senhor Jesus a chorar, na verdade, amargamente, por estes que estavam fechados para si, fechados para a sua palavra, fechados para o Pai, porque eles deviam ter reconhecido, na verdade, a misericórdia de Deus. E se nós lembrarmos desde Malaquias até a vinda de João Batista, houve 400 anos de silêncio, em que o Senhor levou-os a ficar sempre profeta, para que de alguma forma Deus pudesse, na verdade, despertar, para que no seu coração pudesse despertar o desejo de ouvir a palavra viva de Deus. Né? E então veio João Batista, o precursor, aquele que preparou o caminho do Senhor. E é verdade que muitos corriam para o deserto, mas logo mais vemos uma nação inteira rejeitando o Senhor. Este tempo que nós estamos passando, este tempo de privação, de estarmos em casas de oração, em templos, reunidos, na verdade, eu creio também pode ser aquele momento de 400 anos, pode ser um momento de 40 dias que Deus está a nos dar para nos despertar, para que nós possamos valorizar mais o que tínhamos e desprezamos. Quer o culto, quer a comunhão, quer a unidade, e quão bom é ainda que o seu povo viva em união, que os irmãos vivam em união. Não podemos desprezar isto. É interessante que logo mais, eles, na verdade, ficam frios, com o coração fechado para o Senhor. Jesus olhou ao seu redor e viu toda aquela atividade religiosa caduca, né? O templo do Senhor, Ele próprio vem purificar, e diz que se tornou num covil de ladrões. Aproveitavam, na verdade, para os cambiadores, para trocar a moeda, aproveitavam por causa da oferta, por causa do cerimonial, aproveitavam para vender as pombinhas, as rolinhas, os cordeiros, todo aquele negócio na casa do Senhor, e que o Senhor nos livre de negócios com as coisas do Senhor. Que o Senhor nos livre. O Senhor fica triste ao ver, na verdade, aqueles que se aproveitam do sagrado para fazer lucro, para fazer negócio. E o Senhor chora por causa desses. E o Senhor ainda hoje chora por causa desses. Esses que se aproveitam, na verdade, para outros fins que não os fins mais corretos, que é, na verdade, o culto verdadeiro, um culto ao Senhor, um culto de verdadeira adoração. Uma adoração que sai de dentro do coração, uma adoração que é sincera. E eu quero dizer que ainda hoje o Pai, Deus Pai, está procurando os verdadeiros, sinceros adoradores que o possam adorar com simplicidade, em espírito e em verdade. Olhando para o futuro, Jesus realmente estava vendo estas palavras, na verdade estava vendo aquilo que ali vinha, por causa da sua rejeição, vir, na verdade, aquela cidade tão imponente, tão orgulhosa, na verdade, sendo destruída, sendo julgada, na verdade, e isso veio acontecer no ano 70, em que Jerusalém foi saqueada, destruída, o povo morto, o povo massacrado, vendido como escravos e, na verdade, levados por todo o mundo. Irmãos, e tudo isso veio acontecer, infelizmente, e até porque eles disseram, mais à frente vão dizer que em relação a Jesus, quando disseram solta Barrabás, eles depois disseram que o sangue dele caia sobre a nossa cabeça. E é verdade que o sangue tem caído sobre as suas cabeças. O Senhor nos livre de proferirmos palavras, na verdade proferirmos declarações loucas que podem ter, porque as palavras têm poder. O Senhor nos ajude a usar a palavra com sabedoria. Amém. Irmãos, lembramos que Jesus foi enviado
Irmãos, Jesus foi enviado em primeiro lugar às ovelhas perdidas da casa de Israel. Deus não queria ver o seu povo perdido. Deus não queria ver o seu povo. Irmãos, quantas vezes Jesus até queria descansar um pouco depois de um dia de tanta fadiga, de tanto trabalho, de tanta ministração. E vemos que quantas vezes o povo vem procurando Jesus. Na verdade, Jesus diz que ia acudi-las porque eram ovelhas desgarradas, eram ovelhas sem pastor. Veja o cuidado do Senhor. O cuidado do Senhor. Ele veio para o que era seu, mas infelizmente os seus não receberam. Mas eu louvo o Senhor que a todos quanto receberem, Deus dá-lhes o direito, Deus dá-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Em Lucas 19:14 eles tinham declarado: não queremos que este homem reine sobre nós. É verdade, irmãos, o povo respondeu: caia sobre nós o sangue e sobre os nossos filhos. Irmãos, que o Senhor nos guarde. Amém? As lágrimas de Jesus revelam a sua compassiva natureza. Aliás, ele mostra: quem me vê a mim vê o Pai. Jesus veio mostrar que o coração do Pai é um coração de amor, é um coração disponível para cada um. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Ele é o Emmanuel. Não desperdicemos as oportunidades que Deus nos dá. Ele é o Deus que chora conosco e chora por nós. Ele, neste momento, eu acredito que o Senhor está olhando para nós, está à mão direita do Pai e está intercedendo por cada um de nós, porque Ele se importa com cada um de nós. O teu sofrimento não está indiferente a Deus. Na verdade, o estado da tua família não está indiferente ao Senhor. Eu quero dizer que nesta hora o Senhor Jesus está à mão direita do Pai e está intercedendo por ti, está intercedendo pela tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aleluia. O Senhor nos ajude, né? Lembramos que Deus não é um Deus irado. Lembramos que Deus não é um Deus insensível. Lembramos que Deus não é um Deus distante para com a humanidade. Não, Ele é um Deus bem presente. Amém? E Deus te ama. Amém? As lágrimas de Jesus nos dão esta visão profunda da ternura do coração do Pai, nos mostram a sua compaixão. Irmãos, as lágrimas de Jesus nos revelam, na verdade, este grande amor. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ainda hoje eu acredito, irmãos, que o Senhor fica triste, que o Senhor chora, quando Ele nos está dando uma oportunidade. Eu acredito que neste momento Deus está dando uma oportunidade a ti. Tu que estás me ouvindo, tu que há tempo que não estás na igreja, há tempo que não congregas numa congregação, mas Deus está dando uma oportunidade para que tu possas voltar novamente para o Senhor. Eu tenho observado nas buscas muitas pessoas que têm buscado a minha página, têm buscado na página da igreja, muitas pessoas que algumas conheço, outras não conheço tão bem, mas que eu entendo que a sua vida não tem andado bem com Deus, tem andado distantes de Deus. Esta é uma oportunidade que Deus está dando a cada um. Deus está dando à tua vida. Deus está dando à tua vida. Alguns que nos estão a ouvir têm amado mais as riquezas, têm amado mais este mundo que o Senhor. Não foram capazes de abdicar de nada por amor do Senhor, nada da sua vida, nada da fama deste mundo. Não, na verdade, têm-se envergonhado do Senhor, têm-se envergonhado da sua igreja, têm-se envergonhado da sua palavra. E o Senhor Jesus diz que aquele que se envergonha dele, um dia o Senhor se envergonhará também, quando vir na sua glória com os seus santos anjos. Chega! Vamos vencer a vergonha. Este é o dia da tua oportunidade. Vamos vencer a vergonha. Vamos vencer, na verdade, eu sei que talvez tenhas dito coisas, eu sei que talvez tenhas feito coisas que te arrependes agora amargamente. Eu quero dizer que Deus não está trazendo sobre ti julgamento por isso. Deus, na verdade, Ele está mostrando uma oportunidade. Este é o dia da tua oportunidade. Volta-te para o Senhor. O Senhor está dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Vinde a mim todos vós que estáis oprimidos. Eu quero vos dar o descanso. Eu quero vos pôr, na verdade, no meu caminho. Eu quero que vocês vão comigo ao meu lado a cada dia, porque vocês vão encontrar o descanso. Aprendam de mim, aprendem a
aprendem a viver de uma maneira diferente, têm vivido dessa maneira, na verdade, à vossa maneira, à minha maneira, como cantavam os outros, mas queremos aprender a viver à maneira do Senhor, segundo a sua palavra, para que a nossa vida vá melhor. Deus tem um plano para a tua vida e tu tens desperdiçado esse plano. O Senhor chora porque tens desperdiçado essa oportunidade. O dia da visitação do Senhor está chegando hoje à tua vida, à tua casa, à tua família. Deus quer trazer sobre ti, amém, uma unção nova e fresca. Deus quer trazer restauração. Arrepende-te, confessa o teu pecado, volta-te para Deus, volta-te para Jesus. É tempo de nos voltarmos para o Senhor, voltar para os braços do Pai. Muitos têm acusações contra comunidades. Eu quero dizer que não há nenhuma comunidade perfeita. Porque as comunidades cristãs, as igrejas, são formadas por pessoas. E não há um justo nem um sequer, todos pecaram. Eu sou imperfeito, tu és imperfeito. Todos nós somos as nossas imperfeições. Mas apesar das nossas imperfeições, temos um entre nós que é perfeito e que nos ajuda em todas as nossas dificuldades. Muitos têm procurado de comunidade em comunidade e depois ficam, na verdade, no princípio ficam iludidos e não estão nada contra a comunidade, não têm nada contra todas as denominações, contra todas as igrejas. Têm procurado, mas o problema não está, olha, o problema está em ti. Porque enquanto não resolveres o teu problema com Deus, na verdade, não adianta mudar de igreja, não adianta mudar de comunidade, porque o problema mantém-se lá. É hora de nós confessarmos o nosso pecado, confessarmos o nosso erro e humildemente nos voltarmos para o Senhor. Humildemente buscar a restauração do Senhor. Aleluia! Então busca o Senhor enquanto se pode achar. Hoje Deus está perto de ti. Invoca-o, porque Ele quer dar vitória à tua vida, porque Ele te quer levantar. Ele vai trazer um novo rumo para a tua vida. Hoje é o dia da visitação do Senhor na tua vida. Hoje é o dia da tua visitação. Deus está visitando a tua vida nesta hora. Deus está visitando o teu lar nesta hora. Deus está visitando. Aleluia! Aceita, na verdade, este amor. Aceita este Senhor que quer trazer restauração. Mas não te esqueças o princípio. O Senhor diz, humilhai-vos diante da potente mão de Deus para que Ele vos exalte. Eu sei que para muitos de alguns que estão me seguindo, esta é uma linguagem demasiadamente religiosa, demasiadamente bíblica. Você pode não estar atingindo toda a minha mensagem, porque às vezes nós somos tantos anos a falar para a igreja, a falar para dentro, que muitas vezes há pessoas que não entendem esta linguagem, mas é uma coisa eu sei, Deus te ama e Deus quer mudar a tua vida. Ele tem poder para mudar a tua vida. Ele te ama, Ele morreu por ti, Jesus, Ele foi à cruz por ti e foi para pagar pelos teus pecados, para te dar uma nova vida. Aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. Amém? É interessante pensar exatamente nisto. É que Jesus não somente derramou lágrimas pelo povo, mas principalmente Ele derramou o seu sangue pelo povo. O sangue puro. Amém? Ele morreu para que nós possamos viver, para nos dar uma nova vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor para todo sempre. Então, meus amigos, meus irmãos, hoje é o dia da tua decisão. Não o desperdices, porque irmãos, porque este dia, não sabemos o dia de amanhã, que este dia possa ser um dia bem aproveitado. O dia de amanhã não está nas nossas mãos. É verdade que o Senhor diz que, e olhando, observando aquilo que está ao nosso redor, muitos têm procurado os sites cristãos, as páginas dos cristãos, dos pastores, dos cristãos, porque percebem-se que há alguma coisa do ar, que tem a ver com o fim, tem a ver com a segunda vinda, tem a ver com o que está acontecendo. Está percebendo que é o cumprimento das profecias. É verdade que não é ainda o fim, é simplesmente um princípio de dores, mas Deus tem coisas grandes para cada um de nós mesmo neste tempo.
Irmãos, é verdade que é um dia de que Deus está nos dando uma oportunidade. Este podemos dizer que é um toque da trombeta do Senhor para despertar esta humanidade, despertar o mundo inteiro para si, para o seu amor. Lembra de que Jesus falou na sua segunda vinda, mas também disse que nós podíamos estar seguros. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou-vos preparar o lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, Jesus virá, sem dúvida, será a segunda vinda para arrebatar a sua igreja. 7 anos depois, na verdade, arrebatar a sua igreja será o tempo durante estes 7 anos, será o tempo da grande tribulação. Mas depois destes 7 anos, ele virá em glória, e então teremos a Nova Jerusalém, cujo fundamento são pedras preciosas. Naquele dia o Senhor, amém, se regozijará na Nova Jerusalém. Naquele dia Ele não derramará mais lágrimas sobre ela, mas deleitar-se-á nela com grande alegria. Hoje, tal como há cerca de 2000 anos atrás, amém, a pergunta está diante de ti. Há pessoas que ainda não se aperceberam de quem é Jesus. Há pessoas que ainda não se aperceberam, na verdade, da missão de Jesus. O que é que Ele veio fazer? Irmãos, hoje eu acredito que muitos estão mais conscientes. Pelo menos tu que me ouves estás mais consciente que Ele veio salvar, buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Sem Deus estamos perdidos. Sem Jesus estamos perdidos. Entrega a tua vida a Jesus, pois ficas seguro. Amém? Ficas seguro nas mãos do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Como vivíamos. Tão preocupados com o dia de amanhã, no sentido de ganhar e gastar, ganhar e gastar, ganhar e gastar. Hoje muitos até que têm para gastar, não têm onde gastar. Não têm para onde viajar. Não têm para onde ir. Afinal, estamos todos no mesmo barco. Porque o maior tesouro não é ter bens materiais, poder ir comer a restaurantes, poder viajar, fazer férias várias vezes por ano, mas o maior tesouro que nos dá paz e segurança é aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Diante daquilo que está diante de nós, diante do que está acontecendo no mundo à nossa volta, hoje em dia, onde mais de 60 mil pessoas já perderam a vida, de um dia para o outro, ou de uma semana para a outra. Irmãos, precisamos colocar-nos nas mãos do Senhor. Jesus olha e Ele vê a tua vida e Ele chora. Amém? Ele chora. Ele continuará a chorar se ver que tu, na verdade, o teu adiamento, o teu procrastinar, não deixes que isso aconteça. Alegra nesta tarde não somente o coração do Senhor, mas mais ainda o teu coração. Experimenta a alegria da salvação. Experimenta o perdão de Jesus. Amém? Queres alegrar o coração do Senhor nesta tarde? Queres fazê-lo sorrir? Entrega a tua vida a Jesus. Inclina a tua cabeça e faz esta oração comigo, se queres sinceramente entregar a tua vida ao Senhor. Amém? Ele quer te dar paz. Ele quer trazer ao teu coração essa quietude. Podemos estar nas mãos do Senhor. Diz comigo, se é a primeira vez que o fazes, ou se queres reconciliar com o Senhor, repete esta oração, repete as minhas palavras. Senhor Jesus, nesta tarde, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Dá-me a tua paz, dá-me o teu perdão, escreve o teu nome no livro da vida e que a partir de hoje, Senhor, o Senhor segure a minha vida nas suas mãos. Pai querido, eu te agradeço por Jesus Cristo, o teu Filho. Amém.
mais à tarde iremos também publicar mais uma mensagem que temos meditado aqui ao vivo nesta manhã. Neste momento, como sabem, estamos transmitindo mensagens em diferido, mas queremos estar sempre perto de você, a cada culto, uma mensagem. E domingo de Páscoa, vamos estar aqui em Trajoso às 10 da manhã. Se quiser estar connosco nesta celebração, contacte-nos, mande uma mensagem, telefone-nos no número que está aí por baixo e certamente que será uma alegria poder recebê-los no nosso meio.